Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia. Você gosta de filmes de terror? Você gosta de contos de terror, contos de assombração, relatos de assombrações reais? Você gosta de lendas urbanas? Você gosta de livros de terror? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações sempre que a gente postar um vídeo novo, porque aqui a gente sempre está trazendo assuntos referentes a esse mundo do terror, né? Então se você gosta de toda essa atmosfera sombria, assim como eu, então se inscreve no nosso canal, tá? Não deixa de se inscrever não. E se inscreve agora para você não se esquecer. Se você deixar para o final, você vai esquecer. Olha só, nesse vídeo daqui, a gente vai falar sobre a experiência que eu tive assistindo esse filme, um clássico filme de terror, que está disponível na Netflix, que está entre os 10 mais, pelo menos agora, nessa semana. Eu assisti há 2 dias atrás, ontem eu não consegui gravar esse vídeo, e hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui para você. Então a gente vai trazer algumas críticas aí, né? Eu vou fazer algumas resenhas, alguns comentários acerca desse filme, o que eu percebi. E, de fato, eu quero logo falar para você o seguinte: não sou crítico de cinema e não tenho pretensão de ser. Só para você entender que a crítica que eu vou trazer aqui, e os comentários, porque na verdade esse filme ele tem uma crítica, né? Então eu vou falar justamente sobre o que eu entendi dessa crítica desse filme. Então vai ser a minha opinião, não vai passar da minha opinião. Mas a gente vai falar sobre essa questão da crítica e vamos falar também um pouco sobre o enredo. Começar logo sobre o enredo, que pode ser que alguém esteja assistindo esse filme, esse vídeo aqui, e não tenha assistido o filme ainda, né? Então o filme fala sobre, trazendo um resumo do resumo do resumo, o filme fala sobre 5 pessoas que estão indo viajar para o mesmo local, só que eles não se conhecem, né? De certa forma, tem um rapaz que está indo viajar para o local, e ele deve ter colocado um anúncio no aplicativo, porque você vê uma cena que logo no início do filme, isso não é spoiler, tá? Logo no início do filme você vê uma das personagens sendo informada no celular de que o rapaz havia chegado aonde ela havia marcado. Então o que acontece? Ela sai e entra no trailer e eles seguem viagem. Em determinado momento eles dão uma parada ali e quem assume o comando da direção é um rapaz que estava bebendo. Então chega a noite, eles ainda estão na estrada, aparece um animal morto no meio da estrada e aí acaba acontecendo um acidente, né? Que tem até o Fabrício que pega na direção e tenta girar ali na direção. Ele não estava dirigindo nesse momento, mas eles acabam batendo numa árvore que fica logo à beira da estrada. Mas no outro dia, algumas coisas estranhas começam a acontecer. E eu não vou dar muitos detalhes aqui, justamente para não correr o risco de soltar spoiler, tá? O que eu preciso que você entenda é basicamente o seguinte: quando a gente for soltar spoiler aqui, eu vou te avisar para você não ser pego de surpresa. Mas esse filme, o que me chama a atenção, né, é a quantidade, na verdade, a quantidade de referências que eles fazem com outros filmes de terror. Eu vi o pessoal, eu deixei até anotado aqui, porque são tantos filmes, né? Eu deixei anotado aqui, eu vi o pessoal falando muito sobre a questão da referência do Massacre da Serra Elétrica, que tem essa referência no filme, e vi o pessoal também falando sobre a referência de Midsommar, ou Midsommar, também não sei exatamente como é que se pronuncia, que tem essa referência clara também. Mas eu, particularmente, consegui perceber uma gama de filmes, uma série de filmes que são clássicos ali, que, de certa forma, de uma forma direta ou de uma forma indireta, eles fazem essas referências. Por exemplo, a questão de It, a Coisa, eles fizeram referência no filme. Tem uma parte, por exemplo, que o Fabrizio, né, o nome dele é italiano, mas dá uma vontade de falar o nome dele fazendo assim, Fabrizio. A partir de agora, toda vez que eu falar o nome dele, eu vou fazer isso nesse vídeo. Fabrizio. Então vou fazer com a mão só, que é melhor. Fabrizio. É o bichão mesmo, hein, doido? Então, quando o Fabrizio ele está parado num canto, o que acontece? Eles já tinham batido já tinham causado o acidente, na verdade, e ele está parado. Eles percebem que tem uma cabana perto deles, e essa cabana não é spoiler, porque você vê inclusive no trailer essa cabana, tá? Eles percebem que tem uma cabana muito sombria perto deles, e tem uma hora que ele começa a rir do nada, tá todo mundo em silêncio ali, e ele começa a rir. E alguém pergunta pra ele alguma coisa mais ou menos a rir, mais ou menos assim, tá rindo de quê, o babaca? Alguma coisa assim, se eu não me engano, o diálogo tem mais ou menos esse teor aí. E aí ele fala, ele acha graça, porque ele fala que eles estão parados no meio do nada tipo, aparece uma cabana, tipo Sam Raimi, né? Quando ele fala Sam Raimi, pra quem não pegou essa sacada daí, é justamente o diretor do filme A Morte do Demônio, que também é conhecido como Uma Noite Alucinante, né? Que tem uma cabana no meio do nada e várias coisas trágicas acabam acontecendo ali pelo nome do filme,
o nome do filme, A Morte do Demônio, você já percebeu exatamente do que se trata. Mas eu achei referência com A Bruxa de Blair lá, deixei anotado aqui, vou ficar olhando para você. Eu achei referência de Colheita Maldita, eu achei referência ali. Achei referência de O Albergue, por exemplo, O Segredo da Cabana. Achei até referência de Silent Hill, ou seja, tem uma série de referências ali que você consegue ver. Até porque tem filme de terror que é um pouco parecido com o outro, né? Talvez alguém tenha achado aí, inclusive, que viu referência com Jogos Mortais, por exemplo. Então tem alguns filmes de terror que são um pouco parecidos, né? No que diz respeito, pelo menos, ao modus operandi do vilão. Então pode ser que você tenha encontrado alguma outra referência que eu não falei aqui. Se você encontrou alguma outra referência que eu não falei, então deixa nos comentários aqui abaixo que eu quero ver essa sacada que você teve que eu não consegui ter. Agora eu quero falar sobre uma observação que me chamou a atenção nesse filme. Algumas pessoas disseram que acharam que o filme estava muito lento. O ritmo do filme é um pouco lento. Eu tenho uma impressão que isso tem a ver com a questão da crítica, que daqui a pouco eu vou falar. Mas me chamou a atenção e eu até gostei um pouco disso, que é um filme que ele passa muito tempo sem diálogo. O diretor, na verdade, ali, ele apresentou uma capacidade, talvez isso tenha dado a impressão de que o filme tenha sido lento. O ritmo do filme tenha sido lento, mas o diretor ele tem uma capacidade de contar uma história sem ninguém falar absolutamente nada. Eu lembro que os filmes de Alfred Hitchcock, por exemplo, o Alfred Hitchcock ele tinha essa capacidade. Você vai ver cenas de mais ou menos 13 minutos, como no filme, por exemplo, Psicose. Se você já assistiu Psicose, desde o momento que Marion Crane ela fica sozinha no quarto e que tem aquela cena, por exemplo, aquela cena famosa da facada, né, do banheiro, e depois vem o Norman Bates, por exemplo, para limpar o quarto, aquela cena ali, se eu não me engano, se não for 13 minutos, é mais do que 13 minutos. De um filme de 1h30 é muito tempo. Um filme sem diálogo, mas ele está contando uma história através justamente das imagens. Esse filme, um clássico do terror, apareceu isso. Só que a diferença é o seguinte. Alfred Hitchcock ele tinha vindo de uma escola que era o cinema mudo. Então Alfred Hitchcock fazia filmes, gravações de séries e tal, desde a época do cinema mudo. Então quando chegou o cinema falado, ele ainda manteve essa característica dele de contar uma história, um enredo, sem ninguém falar absolutamente nada. Em todos os filmes de Alfred Hitchcock você vai ver isso. Eu lembro de, por exemplo, Disque M para Matar, é um outro filme também que tem cenas muito longas, sem ninguém falar absolutamente nada, mas que você fica entendendo o que é que está acontecendo. Um clássico filme de terror também acontece isso, então talvez por isso as pessoas tenham achado o ritmo lento, e talvez, não sei se eu estou viajando na maionese, mas talvez isso seja até uma referência também que as pessoas não tenham percebido. Eu tenho a impressão que é o seguinte, ou esse filme deu muito errado, ou os caras que fizeram esse filme são muito gênios, e a gente não está conseguindo captar no caso, essa genialidade desse pessoal. Então eu estou considerando aqui justamente isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Quando eu assisti o filme, eu comecei a considerar isso. Eu falei, não é possível que a Netflix tenha investido dinheiro numa produção dessa. Eu acho que o que está acontecendo aqui é a quantidade de críticas é tão grande, e esse filme tem o objetivo de crítica social, utilizando justamente esse veículo de ser um filme de terror, ou seja, é uma crítica social que é travestida de filme de terror, e tem na verdade uma crítica não, são várias críticas sociais travestidas de filme de terror e que a gente não está conseguindo captar direito. Então, levando em consideração isso, eu acredito que o fato do filme ter um ritmo lento é justamente por causa dessas cenas que são cenas que remetem ao cinema mudo, por exemplo, né? Agora, com relação às críticas que o filme trouxe, olha só, eu fiquei um pouco confuso também. Ou eu não estava entendendo muito bem as críticas, ou são várias críticas ao mesmo tempo, e são tantas que a gente não consegue formular direito. É como se ele estivesse fazendo uma crítica, por exemplo, uma das críticas que eu percebi, ou que eu entendi em algum momento do filme, é que eles estavam fazendo uma crítica ao consumo desenfreado de filme de terror. As pessoas gostam tanto de filme de terror, e filmes de terror realmente dão muito dinheiro, sempre deram na história do cinema,
E talvez seja uma das críticas desse filme é justamente o consumo desenfreado de filme de terror. É como se os diretores estivessem dizendo o seguinte: como é que vocês gostam disso? Um filme de terror é tão bobo, sabe, que eu vou provar para vocês que eu vou manter vocês durante 1h30 na frente da televisão fazendo só bobagem, só pegar um arquétipo de um filme de terror, pega uma cena de outro, pega isso de outro, porque é tudo a mesma coisa na verdade. Talvez eles estivessem querendo dizer isso pra gente e a gente não entendeu. Uma outra possibilidade seria: a Itália, na verdade, nunca teve muito espaço nessa questão de filme de terror, né? Eles tentaram fazer terror durante algum período, como os alemães tentaram, como os japoneses tentaram, mas você pega o exemplo dos japoneses, por exemplo, lá teve um filme que fez muito sucesso no Japão, que é o Ring, né? Só que aí os Estados Unidos pegou essa mesma história do Japão e trouxe justamente para os Estados Unidos e aí fez sucesso no mundo todo, que é O Chamado. É a mesma história desse filme Ring. Inclusive aqui no canal a gente tem comentários sobre esse filme daí Ring, que é a versão japonesa, a versão do terror japonês. Então, outros países, eles não têm muito espaço na questão do terror. Fica tudo muito meio que centralizado nos Estados Unidos. Agora a Espanha está começando a trazer uns filmes de terror que são bem interessantes aí. Mas, de certa forma, nada se compara, nenhum país desse que produz terror se compara à receita que tem lá nos Estados Unidos. Então, talvez uma das outras críticas estivesse sendo basicamente o seguinte: olha, vocês não estão dando espaço, por exemplo, para a Itália produzir filme de terror, e nós conseguimos produzir filmes de terror tão bem quanto vocês, e eu vou provar isso. E aí ele traz justamente esse filme para provar. Quer dizer, pode ser essa crítica também, ou pode ser várias críticas, que é o que eu acho que aconteceu. Uma outra crítica que eu estou imaginando aqui é basicamente o seguinte: o filme ele tem uma trilha sonora muito pobre. Ele tem uma trilha sonora muito pobre. Na verdade, ele tem a versão, por exemplo, de Era uma Casa muito engraçada, em italiano, por exemplo. Tem duas músicas que são muito bonitas, por exemplo. Inclusive na penúltima cena do filme, que a penúltima cena do filme você fica pensando que é a última. Na penúltima cena do filme tem também uma música muito boa, são músicas italianas, inclusive eu vou pesquisar para ver que músicas são essas, porque eu realmente gostei muito. Mas eu estou falando da trilha sonora do fundo musical quando o suspense está acontecendo. Essa trilha sonora, na verdade, é muito pobre. É só como se fosse uma nota que o rapaz está dando ali no teclado e com os sons. É tudo muito pobre. Na hora que vai acontecer o desfecho final, digamos assim, tem até uma homenagem à Psicose ali. Eu não sei se você percebeu, mas tem uma homenagem àquela música de Psicose, que é o tan, 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 tan. Foi. Que é justamente a cena da facada. Fora isso, a música é muito simples. Talvez uma outra crítica seja: vejam como é fácil e como é bobo fazer um filme de terror, né? Nem de trilha sonora a gente precisa. Volto a dizer, não sei se eu estou viajando muito na maionese, mas como eu não sou crítico de cinema, eu estou falando para você as críticas que eu entendi daquele filme ali. Uma outra crítica que eu acho que aconteceu também ali, que o filme de... deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Porque esse filme também tem que eu não vi ninguém falando sobre isso, tem uma homenagem, digamos assim, ou uma alusão que eles fazem ao pior filme de terror de todos os tempos, que seria ali a Serbian Film, tá? E isso eu tô falando agora, porque eu acabei de lembrar isso aí, eu não tinha deixado anotado aqui, mas é porque isso tem a ver com uma crítica que eu acho que o filme também fez, que é justamente o fato da hipocrisia do ser humano, de quem não gosta de filme de terror. Aí ele já vai para uma crítica que não é direcionada para quem gosta de filme de terror, mas para as pessoas que não gostam de filme de terror e que consomem telejornais que são sangrentos, por exemplo. Pessoas que dizem: nossa, eu não assisto filme de terror porque é tudo muito ridículo e eu não sei como é que a pessoa consegue assistir isso. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa está com um celularzinho ali, recebendo um monte de foto de gente morrendo, se matando, se jogando do prédio, um monte de foto de tragédia, gente sendo atropelado, por exemplo, e está repassando isso para outros grupos de WhatsApp, ou seja, está consumindo conteúdo que é muito pior. Então o filme, ele, na minha opinião, tem essa crítica também, a esse tipo de hipocrisia, e eu já tive que me deparar, para quem gosta de filme de terror, já teve também que se deparar com muita gente que é hipócrita nesse nível. E também, de alguma forma, eu acho que o filme, ele traz um olhar sobre uma questão política que talvez tenha passado desapercebido para muita gente.
de que na questão política, como é difícil a política combater a criminalidade, porque na Itália tem a questão da máfia italiana, mas mais do que isso, como a política está contaminada com a questão da criminalidade também, e de certa forma a política muitas vezes combate uma determinada criminalidade, ou seja, uma determinada esfera da criminalidade, para apresentar para as pessoas, de forma geral, que ela está combatendo a criminalidade, quando, na verdade, ela está cometendo outro tipo de criminalidade. Então, tem uma questão política aí no meio, tá? Uma crítica política. E, por fim, a partir de agora é o seguinte, a última coisa que eu vou falar sobre esse vídeo, eu vou precisar soltar spoiler. E se você não assistiu o filme ainda, você pode clicar aqui em salvar, e você pode justamente assistir isso que eu vou falar depois, que eu deixei o mais importante para o final, mas eu não posso falar isso sem soltar spoiler. 1, 2, 3 e já. Na penúltima cena do filme, né, quando a Final Girl, no caso a menina aqui, inclusive até esqueci o nome dela, mas você sabe de quem eu estou falando se você assistiu o filme, quando ela chega na praia e ela chega toda ensanguentada, na verdade, e as pessoas começam a filmar. O filme dá ênfase muito forte nisso. As pessoas começam a filmar aquela menina completamente machucada e ninguém vai ajudar essa pessoa. Então, tem uma questão aí que eu acho interessante, porque o nome desse filme em inglês, o nome desse filme não é em italiano, né? O nome desse filme em inglês é A Classic Horror Story. Que merda, hein? Sabia não? E, na verdade, para traduzir, entre aspas, ao pé da letra, seria uma clássica história de terror. Porque eles não falam a Classic Horror Movie. Eles não falam isso. Eles falam que movie seria filme. Eles falam a Classic Horror Story. Por exemplo, se você pegar Pânico, por exemplo, o nome do filme Pânico é Scream, em inglês. Mas antes iria ser Scary Movie. E eles acabaram deixando isso para fazer Todo Mundo em Pânico, porque os produtores acharam que Scary Movie dava uma conotação de um filme engraçado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que o nome é A Classic Horror Story. E aí eu fiquei pensando sobre isso. A tradução mais literal seria uma clássica história de terror. E será que não é isso que eles estão falando? O fato justamente de as tragédias estarem acontecendo na vida das pessoas e todo mundo está consumindo histórias de terror na vida real, que são muito piores, inclusive, do que histórias de terror que a gente consome na Netflix. Esse é um ponto que eu queria ressaltar. E um outro ponto que eu queria ressaltar é justamente na última cena do filme, na última mesmo, né, quando tem ali o que parece ser, por exemplo, a Deep Web, e eles estão consumindo, eles estão sugerindo um filme que seria o filme justamente que o Fabrizio... Eu avisei que eu ia falar assim como italiano, porque dá uma vontade de falar italiano. Que onda é essa, meu irmão? Aí, quando o Fabrizio, na verdade, ele fez o filme, na verdade, ele acabou sendo publicado na Deep Web. E as pessoas justamente começam a criticar esse filme, dizer, esse filme é horrível, esse filme é isso, esse filme é aquilo. Só que, na verdade, quando ela apareceu uma cena antes, completamente ensanguentada, as pessoas foram filmar justamente para compartilhar. Eu acho que tem muitas das críticas desse filme aí que estão ligadas à questão da hipocrisia do ser humano, tá? Então, eu espero que você tenha entendido o que a gente propôs trazer aqui. Como eu falei, pela terceira vez eu estou falando, não sou crítico de filme, mas eu acredito definitivamente que deu para você entender aí o que eu estou propondo, né? E eu queria ter os comentários aqui abaixo. Será que você entendeu alguma coisa diferente de mim? Então comenta aí abaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo, porque a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos aqui e um deles sou eu que estou te sugerindo, o outro é o YouTube que está te sugerindo. Então vamos combinar o seguinte, escolhe um deles que eu te vejo lá nesse outro vídeo.